Olha, com essa atitude, nação, a torcida perdeu o restante da paciência que ainda tinha com ele. E a situação fica cada vez mais complicada. E aí, nação rubro-negra, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal, o canal Alex SRN. Eu estou chegando com tudo na noite desta sexta-feira santa, e chego como sempre com um caminhão carregado de notícias e de informações do nosso Flamengo para você. Nesse vídeo vamos falar justamente sobre essa perda de paciência da torcida com o jogador. Vou falar também do papo que rolou com o Marcos Braz hoje de manhã no Ninho do Urubu, das mudanças do técnico Paulo Souza com o treino do Mengão, Bruno Henrique lesionado e, claro, deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Mengão. Mas, bom, antes de começar com as notícias, eu gostaria de pedir a você que está me assistindo agora. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço. Botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação. Deixa o teu like, pois o teu like assim vai ajudar demais o nosso trabalho. O teu like assim vai ajudar demais o nosso crescimento. E eu já começo o vídeo já falando aí, né, da perda de paciência da torcida, né? Ô Alex, o que aconteceu? Bom, aconteceu na manhã desta sexta-feira, né? Saiu lá uma entrevista no Globo Esporte, né? Com o Andreas Pereira, né? E aí o Andreas falou muitas coisas lá, falou muitas coisas legais, né? Falou o que motivou ele para vir pro Flamengo, né? A jogar pelo Flamengo. Falou que desde que chegou no Flamengo, ainda emprestado, ele falou que queria, o desejo dele era permanecer, o desejo dele sempre foi ficar no Flamengo, né? Falou que a família dele é toda brasileira, né? Inclusive, e que ele sentia muita falta dessa conexão com o povo brasileiro, né? E daí ele deu lá essa entrevista, né? Foi muito longa até no Globo Esporte, né? Mas aí teve uma frase lá, uma resposta que ele acabou dizendo, né? Que deixou a torcida aí do Mengão muito irritada, né? E daí, no que diz respeito à questão das redes sociais, né? E a torcida tá bem chateada com essa situação. Vou falar para vocês aqui, abre aspas para Andreas Pereira. Né? Ele falou assim, ó. Aquele lance da Libertadores não vai apagar o que eu fiz pelo Flamengo e o que eu ainda posso fazer. Sou maior do que somente um lance que aconteceu. Né? Agora eu tenho que olhar para os gols que fiz e focar nas coisas positivas, né? Ou seja, o Andreas Pereira aí, ele meio que dizendo naquela frase, deu para entender que na cabeça dele, ele já fez muita coisa pelo Flamengo, ele já ganhou muitos títulos pelo Flamengo, né? E daí que ele já foi um jogador assim, que já fez grandes coisas pelo Flamengo e um jogador também que já fez muitos gols pelo Flamengo, né? E daí o que acontece? Essa fala do jogador irritou aí uma grande parte da torcida do Flamengo, né? Porque ele meio que minimizou aquele lance lá, naquele erro que ele teve lá na final da Libertadores, que culminou com o título do Palmeiras, né? No final do ano, em novembro do ano passado, né? E daí o que acontece, nação? Eu quero saber de você, torcedor que me acompanha aqui no canal. Você acha que o Andreas Pereira foi infeliz nessa frase, né? Você acha aí que o Flamengo deve comprar o Andreas Pereira, né? Ou você acha que o Flamengo deve deixar o Andreas Pereira voltar ao Manchester United, que é o clube que ele ainda tá lá, né? O clube que tem aí o passe dele. Comente aqui embaixo. Lembrando, o seu comentário é muito importante para nós. Fato é, galera, que a situação ficou cada vez mais complicada e vamos ficar de olho aí em toda essa situação. Mudando de assunto, falar sobre o Bruno Henrique, né? Porque hoje de manhã o Flamengo soltou aí uma nota oficial dizendo, né, que ele foi diagnosticado com a tendinopatia, né? Tendinopatia é tipo a tendinite, é uma ramificação da tendinopatia, né? E daí ele tá com a tendinopatia no joelho direito, né? E ele está sentindo muitas dores, né? Inclusive, ele tem esse problema aí desde o ano passado, né? Com aquele jogo contra o Corinthians. Porém, naquele jogo contra o Corinthians foi a questão do joelho dele esquerdo. E dessa vez é o joelho direito. Ele está tendo essas dores aí no joelho direito, uma tendinopatia. Esperamos aí que o Bruno Henrique se recupere o mais rápido aí possível. Provavelmente vai ser um desfalque aí no jogo domingo contra o São Paulo. Bom, mudando de assunto, falar a situação do Miguel Cabezas, né? Que eu falei para vocês hoje de manhã, dessa contratação misteriosa que o Flamengo tinha feito. Ele é um biomédico, né? Ele trabalha lá na biomedicina. E daí, ele vem, né? Ele vem com essa questão da suplementação, né? Só que ele não é um funcionário fixo do Flamengo. Como assim, Alex? Explicar para vocês. Como ele não é um funcionário fixo do Flamengo, ele é tipo um consultor, né? Ele vem de tempos em tempos, entendeu? Daí ele dá consultoria e volta, né? Daí ele já estava, né? Nos planos do técnico Paulo Souza, né? E daí
de chegar junto até com a sua comissão técnica, né? Porém, daí ele teve que fazer parte dessa sua comissão técnica, assim quando Paulo Sousa veio. Porém, ele não pôde vir, né? Porque teve que resolver alguns problemas, né? E daí, agora ele resolveu esses problemas e agora veio essa semana, né? Lá está prestando serviço para o Mengão, né? Vamos ficar ligado aí em toda essa situação, né? Ele não é fixo no Flamengo, né? Ele vem de tempos em tempos. Bom, mudando de assunto, falando sobre o treino do Flamengo, né, nação? Porque o Paulo Sousa hoje fez um treinamento assim meio diferente do que estamos acostumados a ver. Fato é que nós estamos acostumados a ver porque nós vemos muitos poucos treinos do Flamengo, né? E daí ele mudou aquela dinâmica, né, que do treino separado, que é em grupos de 3, né? E daí, nação, a galera, né? E daí, pra ficar ligado, e aí a galera, né, fazendo ali uma espécie de circuito, né, ali no treino. E a última parte desse circuito, né, desse treino, é um trabalho com bola, que inclusive o próprio técnico Paulo Sousa, ele participa, né, desse trabalho aí. E muita gente falou que o ambiente lá no Flamengo é ruim, que o clima no Flamengo ainda é ruim. Fato é, galera, que o clima entre jogadores e Paulo Sousa hoje é um clima muito bom, tem? O treino hoje foi muito tranquilo, não teve essa questão dessas coisas ruins, né? Muito bom no treino. E o técnico Paulo Sousa participando ali das atividades junto com todos os jogadores do elenco, né? E daí parece que os jogadores começaram a entender o que ele realmente quer, né? O seu sistema, o seu esquema de jogo, o que ele realmente quer que os jogadores façam em campo, né? Parece que as coisas vão começando a se alinhar. Fato é, galera, que a gente espera que o Flamengo volte a jogar bem e mais ainda que volte a ganhar títulos, é o que a nação quer. Bom, mudando de assunto, falar sobre o papos aí com o Marcos Braz, né? Que aconteceu, porque depois do treino teve uma conversa lá com o Marcos Braz e ele pediu que fosse sem câmera, né? Que não fosse gravado nada. Só um papo ali, uma resenha, né? Tranquilo. Daí ele bateu um papo lá com a galera. E aí logo de cara perguntaram assim pra ele: quem foi que cancelou as reuniões? Foi você ou alguém acima de você que cancelou as reuniões? Daí ele falou que foi lá na Gávea, que decidiu e tal. Ele não respondeu a pergunta, né? Ele meio que desconversou, né? E aí depois da reunião lá, depois falamos da questão da reunião da torcida, né? Foi perguntada a questão da reunião das torcidas organizadas. Ele foi perguntado e o Marcos Braz, ele falou que foi ele, na reunião da torcida, foi ele que cancelou. Porém, as outras reuniões gerais lá, ele disse que foi lá na Gávea, né? Ele meio que desconversou essa conversa. Bom, falando de mercado da bola, né? Falar sobre o Vidal, porque ele disse que o Vidal está na alça da mira do Flamengo, né? O Marcos Braz confirmou que sim, está na alça da mira do Flamengo, mas está aguardando toda a situação do jogador, né? Lembrando, galera, o contrato do Vidal acaba no meio do ano lá com a Inter de Milão. Bom, ele falou também do Fernandinho do Manchester City, né? Ele falou assim, ó, com essas palavras: estamos esperando para ver como vai ficar a situação do jogador, fecha aspas. Então ele falou ainda que não teve contato, não teve sondagem, não teve nada, mas que está aguardando aí a situação do jogador se resolver lá com o Manchester City. Lembrando, o jogador já falou que não quer renovar com o clube inglês, para ver como é que vai ficar toda essa situação. Ele falou também da situação do goleiro Diego Alves, né? Ele disse que o goleiro tem uma história muito bonita pelo clube e que quando ele chegou no Flamengo em 2009, assim que ele assumiu, né, o futebol do Flamengo, né, se tornou vice-presidente de futebol do Flamengo, o jogador ele passava por uma situação que ele também era ruim, né, que ele poderia sair do Flamengo, tinha um problema lá com o técnico Dorival Júnior, né, e daí ele conseguiu reverter, né, e resolver toda aquela situação, e é o que ele espera agora, né, que o goleiro aí reverta toda a situação e tenha um final de contrato muito bom, né. Daí também, mudando de assunto ainda, falando de Marcos Braz, ele falou sobre a questão de renovação de contrato, que é o que eu sei que vocês também querem saber. Ele falou assim, ó: nós estamos ainda em abril e eu não vou falar de renovações de contrato com uma temporada inteira ainda pela frente. Não vou falar se vou ou não vou renovar contratos, porque muitas coisas podem acontecer de agora até o final do ano. Então, o Marcos Braz aí dizendo que não vai falar agora disso, porque muitas coisas podem acontecer no final do ano. E aí, falando ainda nisso, eu gostaria até de perguntar para vocês, o que você achou da declaração de Andrés Pereira, né? O que vocês acharam da declaração de Andrés Pereira lá, em meio a toda aquela situação que deixou a torcida aí muito chateada? Bom, para terminar o vídeo, vamos falar do Flamengo aí, se prepara para a maratona de viagem e jogos como visitante, né? O Flamengo enfrenta o São Paulo e Palmeiras no Maracanã, completando na sequência de 3 jogos em casa, né? Só que depois disso, inicia uma maratona de viagem com 4 jogos fora de casa. No sábado, dia 23, o Flamengo viaja para enfrentar o Atlético na Arena da Baixada, né? Atlético Paranaense. De lá, a delegação segue para o Chile, onde encara a Universidade Católica na quinta-feira, dia 28, pela Libertadores. O Flamengo não volta direto para o Rio e já viaja aqui para o Piauí, né? Onde ele vai
enfrentar o Altos pela terceira fase da Copa do Brasil, né? Para chegar aqui, o jogo é dia 1º de maio. 3 dias depois, o Flamengo chega na Argentina para enfrentar o Talheres pela Libertadores, lá em Córdoba, né? Sendo assim, o próximo jogo em casa será apenas dia 7 de maio, no clássico contra Botafogo. Na verdade, não vai ser 7 de maio, gente, é sábado, mas passou para domingo, dia 8, né? Dia das Mães. Então, o Flamengo entra na sequência muito longa de viagens aí. Vamos ficar ligados em toda a situação, né? Ver como é que o Mengão fica. Bom, esse foi o vídeo de hoje, nação. Gostaria de pedir a você que está me assistindo agora. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço. Botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, pois o teu like assim vai ajudar demais o nosso trabalho, o teu like assim vai ajudar demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. E a qualquer momento eu volto com mais informações para vocês. Tchau, tchau, nação.